Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje daremos continuidade ao assunto que nós já estamos aprendendo, que é a vegetação do planeta. Pega já o teu livro Eu Gosto e acompanha essa trilha pedagógica de hoje, que vai ser da página 386 a 388. Para que você possa melhor acompanhar comigo essa explicação, tia vai sair um pouquinho da sua tela, tá bom? Então, vamos falar sobre as savanas. A savana corresponde a um tipo de cobertura vegetal formada predominantemente por vegetações rasteiras, donde se destaca as gramíneas, as ervas, os arbustos e as árvores esparsas. As savanas são biomas geralmente planos encontrados em quase todo o planeta, no continente africano, no continente americano e o da Oceania. Aí tem um exemplo de uma vegetação da savana. Também temos a vegetação do deserto. O deserto é uma região em que o clima é seco e a quantidade de água é escassa, pois não chove com frequência. A umidade é muito baixa e a vegetação é quase ausente. A vida no deserto é muito difícil para o ser humano, assim como para os animais existentes, devido às altas temperaturas durante o dia e às baixas temperaturas durante a noite. O solo do deserto é formado praticamente por rochas e areia. Aí tem um exemplo de uma vegetação e um solo do deserto. O animal de alguns tipos de vegetação. A fauna da tundra é composta por animais que se alimentam de poucos vegetais e que servem para alimentos de grupos carnívoros. Alguns exemplos é o urso polar, o lobo ártico, os boi almiscarados, a lebre ártica e algumas dessas espécies migram para as zonas mais quentes durante o inverno. Outras, como o próprio urso polar e alguns tipos de insetos, desenvolvem estratégias de sobrevivência como a hibernação. Hibernar, eles ficam reclusos dormindo durante o período de inverno. Tanto a fauna como a flora são adaptados ao clima subártico, ou seja, eles são adaptados às baixas temperaturas, como os ventos fortes e a intensa precipitação de neve. Na fauna das coníferas, encontramos animais hibernantes e migratórios, ou seja, que vivem se mudando ou que dormem durante o período do inverno. A saber, são os casos dos ursos, dos lícens, dos alces, dos lobos, das raposas, os esquilos, os castores, as renas, os veados, lebres e além da gamas de aves e insetos desse lugar. Além disso, onde o clima é mais árido, surgem os denominadas espécies de vegetação xerófitas, adaptadas às escassez de água, por exemplo, são os cactos. A fauna dos estepes reúne babuínos, cavalos, coiotes, antílopes, marmotas, suricatas, ratos, águias, dentre outros. A fauna nas florestas temperadas é bastante variada. Nesse bioma são encontrados javalis, gatos, líncens, lobos, raposas e aves de grandes portes, como urso, também esquilos e veados. Por conta da definição clara das estações, há animais que têm um comportamento peculiar no inverno, como os ursos que hibernam e os esquilos que armazenam a comida. Há ainda animais de hábitos noturnos, como é o caso dos morcegos, corujas, gambá, gatos selvagens. Devido às particularidades das regiões, as ocorrências de animais variam de acordo com a floresta para a floresta. Animais como marsúpias, ursos polares, gambás, cangurus,
são comumente encontrados na Austrália? Aí tem alguns exemplos desses animais. Vamos para a atividade. Na atividade 1, pede para que você pinte de vermelho as características da savana e de verde do deserto, tá? Presta bem atenção. No segundo quesito, pede para que você complete com as informações, ou seja, o deserto é mais seco, é a vegetação mais seca do mundo, e o deserto aí ele diz a localização para você falar de acordo com o texto. Qual é o maior deserto quente do mundo e onde ele está localizado? Onde está localizada o deserto mais gelado do mundo? No quinto quesito, pede para que você escolha um tipo de vegetação, faça uma pesquisa e responda de acordo com cada pergunta. No sexto, pede para que você indique 1 para as características da floresta tropical e 2 para a vegetação do Mediterrâneo. Gente, esses assuntos estão todos dentro desse contexto que é a vegetação do planeta, tá? Leiam, não precisam se prender somente nas páginas da aula de hoje. Vocês podem voltar um pouquinho para encontrar respostas mais concretas, tá bom? Até nossa próxima aula. Beijo no coração.